Olá, estudante. Nessa videoaula de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre as propriedades de limites. Na última aula eu falei um pouco sobre a definição precisa de limite e depois eu deixei como tarefa para vocês calcularem pela definição o limite da função f de x igual a x quando x tende a x0. Nessa aula, o objetivo é usar limites conhecidos, como por exemplo esse que eu acabei de falar, para calcular novos limites. Então, para isso a gente precisa olhar um pouco para as operações com limites. Então, se você tem duas funções, f de x e g de x, e um número lambda, sendo que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L e o limite de g de x quando x tende a x0 é igual a m, então o limite quando x tende a x0 da soma de f com g vai ser igual a L mais m, ou seja, o limite de f mais o limite de g. O limite do produto de f com g quando x tende a x0 vai ser o produto dos limites. O limite da constante lambda vezes f vai ser lambda vezes o limite de f, que é m. E aqui o caso que é um pouco mais delicado, que é quando você tem um quociente. Então, o limite de quando x tende a x0 de f de x sobre g de x vai ser igual a L sobre m, ou seja, o limite de f sobre o limite de g, se o m for diferente de zero. É razoável essa condição aqui, porque a gente não pode dividir por zero, né? Então, todas essas regras de operações com limites, elas são bastante intuitivas, até esperadas, né? A demonstração de algumas delas são simples, outras são mais complicadas. Eu não vou falar para vocês aqui sobre as demonstrações, mas eu recomendo que vocês, pelo menos, olhem a demonstração no material que eu recomendei. Vocês, pelo menos, olhem a demonstração e tentem entender a demonstração para esse primeiro caso aqui da soma. Bom? Então, eu quero agora usar essas propriedades para mostrar como é que a gente calcula o limite de uma função polinomial. Então, vamos pegar um polinômio genérico aqui. P de x igual a nx a n mais mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0, certo? E x0 um número real. Então, o limite de uma constante quando x tende a x0 vai ser a própria constante, tá bom? Isso também eu coloquei lá na tarefa. O limite quando x tende a x0 de a1x, como a gente viu que a constante a gente pode tirar do limite, a gente viu isso no slide anterior, certo? Então, a gente tira aqui o a1 e a gente fica com o limite quando x tende a x0 de x. Isso é a1 vezes x0, tá bom? Esse limite aqui é exatamente o limite que eu pedi para vocês calcular também na tarefa anterior a essa videoaula. O limite de a2x ao quadrado quando x tende a x0, isso a gente pode tirar o a2 novamente, como a gente fez acima, né? Tira o a2 do limite e aí você fica com o limite de x ao quadrado, né? Então você fica com a2 vezes o limite de x ao quadrado. Mas o limite de x ao quadrado, como a gente viu que o limite do produto é o produto dos limites, isso a gente viu no slide anterior, né? Então a gente aplica isso aqui. Então o limite de x ao quadrado vai ser o limite de x vezes o limite de x, e isso, então, no final a gente vai ficar com a2x0 ao quadrado. E assim sucessivamente, quando a gente chega à enésima potência, a gente fica com o limite de an x a n
quando x tende a x0, e isso vai ser novamente, a gente tira a constante, fica com o limite de x elevado a n. Mas o limite de x elevado a n vai ser o produto de n fatores, né, iguais ao limite de x. Então, a gente fica com esse produto aqui de n limites de x. E aí, isso vai dar a n, que já estava aqui, continua, vezes o x0 a n. Para cada um desses, eu estou aplicando a tarefa lá, que era mostrar que esse limite é igual ao próprio x0. Tá bom? Então, aplicando, a gente fica com a nx a n. Agora, o polinômio, nosso polinômio é uma soma de todos esses fatores que estão aqui nessa coluna, certo? Todas essas parcelas que estão aqui nessa coluna. Então, agora a gente viu que o limite de p de x, então, é o limite da soma de todas essas parcelas. E a gente viu no slide anterior também a primeira propriedade lá, que o limite da soma é a soma dos limites. Como a gente já viu aqui cada um desses limites, então a gente separa o limite no limite de cada parcela, que vai ser, como a gente viu, como está escrito aqui, tá? Mas observa que esse limite vai ser exatamente o P do x0, porque quando eu coloco o x0 aqui no lugar do x, o que eu obtenho é exatamente isso aqui. Então, a gente acabou de mostrar que o limite do P de x quando x tende a x0 vai ser P de x0, tá bom? Vamos pegar um exemplo de aplicação. Isso ocorre porque isso é assunto da próxima videoaula, mas eu já adianto para vocês que funções que têm essa propriedade em que você pode simplesmente substituir aqui o ponto onde você está calculando o limite, como a gente faz aqui. Então, o limite, eu simplesmente substituo aqui o x0, né? Fica p de x0. Limite de p de x vai ser o p de x0. Funções que têm essa propriedade, elas são chamadas de funções contínuas. E, como eu disse, a gente vai ver um pouco sobre isso no próximo slide, na próxima videoaula. Aqui um exemplo, mais um exemplo de aplicação das propriedades de limites. Então, seja f de x uma função tal que o limite de f de x quando x tende a x0 é 2. Eu não sei quem é a função f de x. A única informação que eu tenho sobre ela é que o limite dela quando x tende a 0 é igual a 2. Então, a partir disso, eu quero calcular o limite dessa outra função aqui. Tá bom? Que é uma função que envolve a função f de x. O limite quando x tende a 0 de f de x ao quadrado menos 3x vai ser igual a o limite quando x tende a 0 de f de x ao quadrado menos, aqui lembra que eu posso, o limite da soma é a soma dos limites, então claro que o limite da subtração aí né, a subtração dos limites, então você fica com f, o limite de f de x ao quadrado menos o limite quando x tende a 0 de 3x. Aqui a gente pode separar esse f de x ao quadrado como um produto, e aí o limite do produto é o produto dos limites. Então, a gente fica com o limite quando x tende a 0 de f de x, vezes o limite quando x tende a 0 de f de x, menos 3, que é uma constante, então eu posso tirar do limite, né? 3 vezes o limite quando x tende a 0 de x. E a gente já viu que isso vai ser o próprio zero. Então, a gente fica com menos 3 vezes 0 aqui. Bom, agora, o limite de f de x quando x tende a 0 é dado, é 2. Então, eu posso substituir aqui e aqui por 2. Então, a gente fica com 2 vezes 2 menos 0, que é 4. Tá bom? Então, isso ilustra como
a gente pode usar um limite conhecido para calcular o limite de uma nova função. A nova função construída a partir das funções que a gente já conhece o limite. No caso aqui, essa função f de x e a função menos 3x. Ok? Então, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre funções contínuas e até a próxima, então.